A gente agora continua o bate-papo aqui com o endocrinologista Levimar Araújo sobre o iodo no nosso organismo. Tem perguntas? 3269-9069. A gente viu a Raquel falando aqui. E realmente, né, a pessoa, principalmente eu imagino que o pessoal do interior mesmo, o pessoal que gosta de um churrasco, tem gente que os outros até falam assim, nossa, mas essa pessoa pesa no sal, no alimento, que fica mais gostoso realmente, né? O que a gente tem que fazer, doutor Levimar? A gente tem que, a dica é justamente isso, mudar esse hábito, né? Usar artifícios, usar outros alimentos. Ela estava comentando aqui no intervalo, né? Aquela batatinha, a gente não pode falar o nome, né? Que a gente compra em saquinho, que criança adora. Se você coloca uma batatinha que parece uma hóstia na boca, ali já tem uma quantidade de sal tremendo. Os refrigerantes tipo cola também tem muito sódio. Então a gente tem que criar, modificar a nossa cultura, visualizar os rótulos. Para que você vai colocar essa A batatinha? gente não tem a cultura de ler rótulo, né? Não tem. Você coloca essa batatinha primeiro, que tem um alto poder de sal, né? Tem uma alta concentração de sal, tudo vai ficar sem gosto. O mineiro fala insosso, né? Então, vamos tentar começar. Vai a salada? Ah, a salada é difícil, principalmente nos dias, vocês estavam falando da temperatura, os dias são tão bonitos no outono, mas nos dias mais frios é mais difícil de comer uma salada. Então a gente vai partir para os legumes, mas na questão de usar o sal, vamos colocar um limão, pode colocar um pouquinho de azeite, não vamos carregar a mão no azeite também, não, porque o azeite engorda. O azeite é interessante, né? Tem que lembrar disso, né? Tem que lembrar disso, não vamos caprichar tanto. Uma colherzinha tá bom. Então a gente vai adaptando o nosso paladar, a gente tem que mudar isso. E a gente consegue, né? O paladar da gente é tão mutável, a gente consegue mudar, né? A gente tem uma memória gustativa que eu falo, né? E a criança tem essa mania de falar assim, não gosto, sem experimentar. Eu falo porque a gente fala não gosta, a gente tem que experimentar primeiro, pelo menos 9 vezes. Então, a gente tem que fazer essa redução do sal, quem tem o problema de pressão, né? Quem tem a pressão alta, quem tem muito inchaço, muito edema. Então, a gente tem que ter essa atenção. No caso que nós estamos falando hoje, da tireoide, a gente vai ficar naquele meio termo, né? Naquele equilíbrio que nós comentamos, porque nós temos aqueles pacientes com hipotireoidismo e com hipertireoidismo. Vamos explicar isso? O que é, então, o hipertireoidismo? Tá. O hipertireoidismo é uma doença autoimune. Então, hiper significa muito. Muito hormônio tireoidiano. Então, se a gente tem um excesso dessa produção, um excesso desse T3 e desse T4, que nós chamamos de gasolina no primeiro bloco, imagina um carro com muita gasolina. O metabolismo todo dele vai aumentar. Então, a pressão sistólica, que é a pressão mais alta, vai ficar em torno de 150, 160. Ele tem um aumento da pressão sistólica, porque o coração está batendo mais depressa. A frequência cardíaca está aumentando. Ele vai ficar trêmulo, tudo com aquele efeito de muita gasolina. Deixa eu tentar entender. O fato da gente ingerir muito iodo produz esse hormônio. Não necessariamente que a tireoide tem esse autocontrole, mas a gente não pode afirmar que ingerindo muito iodo, a gente necessariamente tem que desenvolver essa doença. Mas o organismo, ele também vai... Normalmente o iodo que tem, ele vai criando esse hormônio, ele vai fabricando. E aí tem pessoas que podem ter algum distúrbio com relação a isso. Pode ter um distúrbio, né? E essa preocupação também da Anvisa de gerar lá na frente, uma doença autoimune que pode levar uma delas ao hipertireoidismo. E essa pessoa pode ter problema de hipertensão também? A pressão alta, a pressão sistólica maior e uma pressão diastólica menor. Então ele fica com uma pressão de 160 por 50, por exemplo. Então ele vai ter muita taquicardia, pode até ter fibrilação atrial. É uma pessoa que emagrece, aí muita gente vai pensar assim, é uma coisa boa. Cuidado, porque você vai ficar extremamente irritado, né? Não vai conseguir concentrar, não vai ter uma concentração boa, a unha começa a quebrar, a pessoa come muito, mas come muito, né? Ela come 2, 3 pratos numa refeição e emagrece, porque o metabolismo está alto, então ela está suando muito. Na hora que você vai cumprimentar essa pessoa, você dá a mão está suada, né? Tá aquela mão, a pele muito úmida, então a labilidade emocional é intensa. Esse é o hipertireoidismo. Agora, nesse caso, só para a gente completar isso aí, quando que a gente começa a observar assim, os primeiros sintomas disso? Porque eu imagino que depois que já está no ápice, é mais complicado controlar, né? Na verdade, aquela pessoa que ela começa a perceber pequenas alterações. Por exemplo, o hábito intestinal. Que a pessoa que ia ao banheiro uma vez por dia, ou uma vez a cada 2 dias. Ela passaria 2, 3 vezes por dia. Porque tudo está aumentado. Ela começa a emagrecer sem uma causa aparente. Ela aumenta muito o hábito alimentar dela, está modificando isso. Então, ela está taquicárdica, sudorética, né, irritada, com insônia, dorme pouco. Né? Uma outra coisa que pode aparecer no hipertireoideu, quando tem um bócio difuso, os olhos começam a
a saltar, o que a gente chama de exoftalmia. Você, na hora que você está olhando, os olhos, o meu é pequenininho, o seu é um olho bonito, dá pra gente ver, mas a gente está vendo que a pálpebra está tampando os seus olhos. Isso, na hora que você abre. E assim, ele vai ficar com esse olho o tempo todo assim, e ele vai para fora. Mais assim, ainda, isso. Mais ainda. isso, a pessoa já fica... Eu tô forçando aqui, gente, mas a pessoa tem que começar a tomar cuidado, né? Se o olho começar a ficar muito para fora, assim... Ela pode ter uma visão dupla, porque ela não consegue fazer a convergência. Na hora que você pede para ela acompanhar o olho, esse olho não consegue convergir. Porque pode ter um edema nessa musculatura. E eu sempre falo isso aqui, porque o brasileiro tem mania de deixar assim para a última hora. Ele acha que pode ser tudo de menos o que é de verdade. Então, assim, parecer um sintoma desse, é procurar logo um endocrinologista para dar uma olhada, né? É mudança de hábito. O endocrinologista ou o clínico, né? O clínico tem essa capacidade de fazer a avaliação inicial e depois encaminhar para o especialista. Isso pode aparecer também em adolescente, crianças ou só mais fase adulta? Crianças pode ter. A incidência maior é na segunda década de vida, né? Então, dos 20 anos para cima. Mas normalmente é precedido de uma alteração emocional importante, a perda do ente querido. A partir daí dá um distúrbio, então. E aí você tem eu falo que é um gatilho, né? Para começar a doença autoimune. Aqui tem uma pergunta da Carmen Lúcia Ribeiro de Ibirité. Quando o paratormônio é elevado, quais são as consequências? Tá, o paratormônio já... não tem muito a ver com o nosso programa de hoje, que o paratormônio é um outro hormônio que é produzido nas paratireoides. A tireoide fica na frente, ela parece uma borboletinha aqui no nosso pescoço, e nós temos de 2 a 8 glândulazinhas, que são as paratireoides, que produzem o paratormônio. O paratormônio é importante no equilíbrio do cálcio no nosso organismo. Então, o paratormônio que vai reabsorver o cálcio. Então, vamos falar... Não, para terminar. Se tiver um aumento do paratormônio, tem que investigar o aumento do cálcio, se ele já tem esse aumento do cálcio, né? Por que ele está alterado. Pode dar pedra nos rins, por exemplo? Pode, porque a função do paratormônio é reabsorver o cálcio nos rins, é tirar o cálcio dos ossos, né? Então, é aumentar o cálcio na corrente sanguínea e tirar o cálcio do intestino. Então, ele aumenta a calcemia. Então, Procurar ajuda médica mesmo. Com né? certeza. Agora, o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é bem mais frequente. É a doença mais comum. E aí, a minha preocupação, na hora que a gente estava falando da colocação do iodo, é porque a mamãe, quando ela está grávida, né, a gestante, ela necessita de uma maior quantidade de iodo. E aquele nenenzinho, ele também precisa daquele iodo. Se ela não tiver hormônio tiroidiano até o 3º mês, ela vai abortar aquela criança. Então, é muito importante. Mulheres que têm hipotireoidismo e engravidaram, eu falo que o segundo que ela tem que comentar que está grávida é com o endocrinologista. Primeiro, a gente fala que pode ser com o marido. Por quê? Porque ele tem que aumentar a dosagem. E a gente tem muito aquilo na cabeça. Eu estou grávida, eu não posso usar nenhuma medicação. O hormônio tiroidiano, você tem que aumentar essa medicação na primeira fase, porque ele é responsável pelo metabolismo. E qual época que a gente mais cresce? É no 1º trimestre da gestação. Então, uma célula ovo, que é o espermatozoide e o óvulo, ela é uma célula microscópica. Até o 3º mês, essa criança já está toda formada. Olha como que aumentou esse metabolismo. E o bebezinho começa a produzir o hormônio tiroidiano também. Então, aquele teste do pezinho que a gente faz, que tem que ser feito até o 7º dia de vida, ele é para detectar a ausência do hormônio tiroidiano. Né, para detectar algum problema nessa tireoide. Então, fez o exame, tem que levar no pediatra, fez o diagnóstico, a gente tem que começar com o tratamento imediatamente. Isso a gente tem uma patologia, né, a gente pode falar, que é o cretinismo. Pois é, a próxima pergunta aqui, o que é o cretinismo? O cretinismo é o hipotireoidismo congênito. É aquela criança que nasceu, por exemplo, sem tireoide, ou que a tireoide nasceu fora do lugar, ela está aqui no pescoço, ela pode nascer na base da língua, pode nascer até mesmo no tórax. Então, a gente vai deixar para localizar essa tireoide depois dos 3 anos de vida. Mas antes, a gente já vai começar com essa reposição hormonal, que é fundamental para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, aquela pessoa pode ter uma oligofrenia para o resto da vida. Pode ter um QI baixo por falta de hormônio tiroidiano. Então, a sociedade vai pagar esse preço. Por isso a importância do teste do pezinho. Na verdade, então, o cretinismo não é uma deficiência mental. Ele pode levar a uma deficiência mental porque o sistema nervoso central não foi bem formado. Então, a grande preocupação nossa é essa, é fazer essa reposição. Você fazendo essa reposição a tempo, você não vai ter isso. Então, por exemplo, as mães que já têm hipotireoidismo, elas já têm que, sabendo que vai engravidar, ou se engravidou, já tem que começar a tomar os primeiros cuidados com isso. Agora, uma mulher que pelo menos não sabe que tem, qual é
os cuidados que a gente deve ter? Assim, tem um alimento que a gente pode a ingerir? mulher que engravidou, você né, não tem nenhuma preocupação. Ela vai fazer um pré-natal, no pré-natal vão ser pedidos esses exames. Só dela ter engravidado já é uma coisa boa, mostra que a função tiroidiana está boa. Porque a função tiroidiana, o hormônio tiroidiano, ele regula também os ovários, né, a parte sexual. Então, ela engravidou significa que aquele hormônio estava tranquilo, ela estava ovulando. Que sem o hormônio tiroidiano, nada disso é feito. O hormônio tiroidiano combustível mesmo, hein? atua em todo o nosso organismo, inclusive estimulando outros hormônios a serem produzidos. Então, aquela pessoa que tem já tem o hipotiroidismo, ela vai ficar atento. Mas todas as mulheres que acabaram de ter o neném, tem que fazer... A amamentação precisa também. Na amamentação, mas ela tem que fazer o teste do pezinho na sua criança. É muito comum doenças tiroidianas logo depois da gestação. A gente tem a chamada inflamação da tiroide, que é a tiroidite pós-parto. A gente falou esse nome cretinismo, né? Eu gosto sempre de explicar lá na faculdade, quando estou dando aula para os meninos, a gente brinca, né? Porque, cretinismo, a gente tem mania de chamar o outro de cretino, né? Nas discussões. Cretinismo, a palavra cretino, vem do francês cretin, que significa cristão. Porque a criança né, portadora, aquele jovem portador de cretinismo, a gente fala que é tão bobo que nem consegue pecar, né? Fica com aquela aparência abobada. Em vários quadros a gente vê retratados daí. Então, ficar atento. O cretinismo não combina com um país desenvolvido igual o nosso. Pois é, aí tem uma pergunta agora do Hernani, de Boa Vista. Tem algum sal que tem menos iodo e ele é bom para a saúde? No caso, agora que vai acontecer isso agora. Na verdade, a gente tem várias... Essa pergunta do Hernani é interessante, por isso que vale a pena a gente estar avaliando, né? O sal, normalmente, ele tem que conter, isso é uma determinação. Então, os órgãos regulamentadores, inclusive a Anvisa, tem que estar avaliando a quantidade de sal que tem. Foi reduzida essa quantidade, a quantidade mínima de 15 miligramas até 45, e a indústria tem 90 dias para adequar isso daí. Antes era de 20 a 60, então eu acredito que vários que têm um valor intermediário vão permanecer com isso. Então, estar atento a marcas melhores, né, de sal, para a gente estar olhando isso. Não há uma diferença assim, do sal marinho, sal isso, aquilo, a quantidade de iodo, normalmente, por regulamentação, tem que ser a mesma. A atenção, que é boa a pergunta do Hernani, é falar do sal para o gado, né? Aquele sal não tem iodo, então é impróprio para consumo humano. Então não adianta... E o novo sal light que a gente vê muito por aí? O sal light é a ausência de sódio, não tem nada a ver com iodo, tem a mesma quantidade de iodo. O importante é ter os dois. Agora, rapidamente para a gente encerrar, aqui tem uma pergunta da Márcia do Gutierrez, que ela toma remédio em jejum para o estômago, deve ser para gastrite ou coisa assim, mas uma hora antes eu tomo remédio para hipertiroidismo. Que ela falando o nome do remédio aqui. Posso tomar os dois juntos? Não. O ideal é que sempre o hormônio da tireoide seja primeiro. Sempre. Tá? Para ele estimular... Eu sempre peço para tomar 20 a 40 minutos antes de qualquer outro medicamento, antes do café da manhã. A pessoa que tem hipotireoidismo, eu falo para deixar o hormônio do lado da cama, no criado mudo. Acordou, já vai ingerir. Agora, responde pra gente aqui rápido mesmo, nosso tempo acabou. A tireoide tem alguma influência no desempenho sexual? A Noêmia Aparecida de Londrina. Sim. A tireoide, outro hormônio que pode aumentar no hipotireoidismo, na hora que a gente falou daquele feedback com a diminuição do T3 e T4, é aumentar a prolactina. Prolactina é aquele que produz leite, que é um dos sintomas da pessoa produzir leite fora da época, sem estar amamentando, sem estar grávida, né? No homem também pode haver essa produção de prolactina. É reduzir a testosterona. Então diminui a libido, diminui a vontade sexual. Ok, então. Levimar, muito obrigada pela participação aqui no muita programa, coisa, esclarecimentos. É muita coisa, a gente tinha muita coisa para perguntar ainda, você tem que voltar mais, tá bom? bom? É só eu chamar, a gente volta, com o maior prazer. Joia, bom dia para você. Pra você também. Bom, gente, o programa de hoje fica por aqui, mas a gente continua o bate-papo lá no Facebook, hein? Lá você também encontra todas as informações divulgadas aqui no Opinião Minas. Amanhã vamos conhecer uma exposição que revela detalhes da Estrada Real e comemorar os 70 anos do Museu Histórico Abílio Barreto. A gente se vê amanhã. Obrigado pela participação de todos. Um ótimo dia a vocês. Tchau.